Olá, gente. Hoje a gente vai estudar a doença de Chagas e durante esse estudo a gente vai ver a etiologia dessa doença, vamos conhecer a morfologia do parasita, algumas características da fisiologia desse agente etiológico. Vamos ter a oportunidade também de ver características da transmissão dessa doença, compreender bem o ciclo dessa doença, que é um pouquinho complexo, detalhista, mas nada que a gente não possa transmitir, vocês compreenderem. E também vamos ver alguns sinais e sintomas da doença. E, de certa maneira, também contextualizá-la dentro do nosso cenário epidemiológico no Brasil. Então, inicialmente, quanto à sua etiologia, ela faz parte da família Kinetoplastidae, dos Trypanosomotidae, e a espécie mais comumente encontrada é o Trypanosoma cruzi. No entanto, ele possui mais de 60 cepas já bem identificadas. Então, como eu falei para vocês, no Brasil, as cepas que foram identificadas, elas foram divididas em três grupos. Esse número de cepas maior do que 60 cepas se organiza em três grupos. Esses grupos são 1, 2 e 3 aqui da seguinte maneira caracterizados. O grupo 1 são aquelas cepas que se encontram em animais silvestres e entre atomíneas que convivem com esses animais. Já o grupo 2 é o grupo prevalente nas áreas endêmicas e tem como principal vetor o Triatoma infestans. Como grupo 3 estão aqueles também encontrados em animais silvestres, mas que ainda necessitam de mais estudos, ou seja, esses aqui ainda não têm totalmente esclarecido o seu processo de infecção, de ciclo, então a gente precisa estudar um pouco mais cientificamente para poder compreendê-los. Como é que se dá a morfologia desse parasito? Na sua morfologia, nós podemos destacar que ele tem seus componentes, como retículo endoplasmático, sistema mitocondrial, aparelho de Golgi, citoplasma, tem o seu núcleo. No entanto, a sua membrana ela possui seus microtúbulos e acima da superfície da membrana se encontra uma outra membrana chamada de membrana ondulante. Essa membrana ela dá suporte ao flagelo. Encontramos também os cinetoplastos, aquelas estruturas que funcionam semelhantemente às mitocôndrias, fornecendo energia para os seus flagelos. Então, através desse corte aqui na figura, a gente consegue entender bem como é a morfologia desse parasito. Então, especificando, a gente vê que o agente etiológico da doença é o Trypanosoma cruzi. Seus reservatórios, além do homem, mamíferos domésticos e silvestres, como gato, cão, porco doméstico, rato doméstico, macaco, sagui, tatu, gambá e morcego também são depósitos naturais desse parasito. As aves e animais de sangue frio, como lagartos, sapos, são refratários à infecção. Agora vamos ver as formas evolutivas de Trypanosoma cruzi em hospedeiros invertebrados. Aqui a gente vê da esquerda para a direita essa primeira forma, que é a forma amastigota. Em seguida, estrutura aí correspondente à letra B, já com seu flagelo. Ela é denominada de promastigota. É a estrutura que vai evoluir para as formas flageladas definitivas, que causam infecção, né? E em seguida a letra C, a coanomastigota. Aí na letra D, essa quinta estrutura, aliás, essa quarta estrutura,
a gente a denomina de epimastigota. Na letra E, a tripomastigota. E, finalmente, na letra F, epistomastigota. Então, essas são as morfologias encontradas em hospedeiros vertebrados. Nesse slide, gente, a gente vai estudar já o início do ciclo evolutivo do Trypanosoma cruzi. Não todo o ciclo, mas pelo menos uma parte a gente já começa e durante a nossa aula a gente continua estudando esse ciclo. Nesse momento, o que eu vou precisar destacar para vocês é o momento onde ocorre aqui no intestino do triatomínio a multiplicação das estruturas epimastigotas. Em seguida, já na região da ampola retal do triatomínio, vai ocorrer a transformação da forma epimastigota para a forma tripomastigota metacíclica. Essa forma tripomastigota metacíclica vai ser secretada nas fezes e no momento que o triatomínio está se alimentando, ele vai estar também defecando. E durante esse momento, o indivíduo, o animal, ou o ser humano, vai tentar expulsar o inseto. E nesse momento ele vai contaminar com as fezes que estão com a forma tripomastigota, forma cruzi, vão contaminar a região onde estava ocorrendo a incisão do triatomínio para a sua alimentação. Já na superfície do indivíduo, seja um animal ou ser humano, as formas tripomastigotas vão ser fagocitadas pelo sistema fagocitário e dentro da célula elas vão se transformar em forma amastigota, que é a forma capaz de se multiplicar. A forma amastigota vai estar lá dentro da célula até que novamente ela venha a perder esse ambiente no rompimento da célula e voltar a se transformar um pouquinho antes na forma tripomastigota novamente. E aqui vai estar nos vasos. Aí ela vai infectar uma nova célula e vai dar continuidade nesse processo. Sob a forma amastigota, volta a multiplicar-se, né? E daí passam para o sangue como tripomastigota novamente. E assim vai dando sucessivamente amplitude à carga parasitária. O ciclo se fecha finalmente quando o paciente é sugado por um outro triatomínio ou o triatomínio vai sugar um indivíduo infectado ou um não infectado, aqui no caso infectado. E aí ele vai voltar a reiniciar esse ciclo. Só para a gente compreender aqui o ciclo heteroxênico, aquele que precisa de mais de um hospedeiro para se completar. No entanto, esse parasito ele pode ter um ciclo monoxênico ou heteroxênico, porque ele pode se multiplicar apenas em um só hospedeiro. Não depende de dois para completar o ciclo. No entanto, ele pode fazer seu ciclo em 2 hospedeiros ou mais. Vamos compreender aqui um pouco a morfologia do Trypanosoma cruzi e relacionar essa morfologia com as amostras que a gente encontra no parasito. Aqui, na forma amastigota, é comumente encontrada como forma intracelular, certo? Dentro da célula, nos tecidos de hospedeiros vertebrados. A forma epimastigota, ela é encontrada no intestino posterior do triatomínio, ou também em meios de cultura. E a forma tripomastigota é encontrada no sangue circulante, nas fezes do triatomínio e em meios de cultura também. No hospedeiro invertebrado, que é o triatomínio, a gente encontra essas formas tripomastigotas em todo o intestino do indivíduo, tanto na parte anterior, mediana e na parte posterior
incluindo o seco, onde vai ocorrer a secreção dessas fezes. Na forma anterior, a gente encontra a forma tripomastigota. Na forma mediana, na porção mediana do intestino, a gente encontra a forma epimastigota. A forma epimastigota, ela vai ser convertida, como eu havia falado anteriormente, na forma tripomastigota metacíclica, certo? Então, a partir daí, ela tem capacidade de infectar outros indivíduos quando ela é expulsa através das fezes. Vamos agora discutir um pouco essa conversão da forma tripomastigota para amastigota e retorno à forma tripomastigota. É importante aqui a gente destacar que a forma amastigota, ela tem um grande potencial reprodutivo e essa é a importância dessa forma para o ciclo se completar e a infecção se proliferar no seu hospedeiro. Pois, uma forma mastigota se reproduz por divisão binária em uma nova célula idêntica, e isso leva um tempo de até 12 horas. É um tempo curto. Se ela produz uma célula agora, em 12 horas, existirão duas. Com mais 12 horas, existirão quatro. Com mais 12 horas, existirão 8 dentro de cada célula, a partir de cada estrutura amastigota. Então, isso dá uma amplitude grande na carga parasitária. Então, essa forma, ela representa uma grande importância no mecanismo do parasitismo devido à sua capacidade de reprodução. No entanto, essa forma, a mastigota, vai ter um momento que ela vai voltar a se transformar na forma tripomastigota. Mas isso só vai ocorrer já prestes ao rompimento da célula. Até que isso ocorra, vai haver o consumo do citoplasma da célula e, instantes antes do rompimento dessa célula, essas formas amastigotas se transformam em formas tripomastigotas. Lembrando que antes de ocorrer o rompimento da célula, as formas amastigotas consomem todo o citoplasma da célula. E isso que vai contribuir, corroborar para o rompimento desse citoplasma, para a citólise dessa célula, a autólise da célula. Então, depois de transformar-se em formas tripomastigotas, essas células, essa célula que foi rompida, ela já não vai estar mais com as formas tripomastigotas, elas vão estar livres na corrente sanguínea ou no tecido, e elas vão dar uma nova infecção, gerar uma nova infecção em uma nova célula. Essa célula sendo infectada pela forma tripomastigota, ele vai mais uma vez se converter na forma amastigota para se multiplicar dentro dessas células. Então, este ciclo celular durante cerca de 5 a 6 dias gera em torno de 9 gerações do parasita. Isso lembrando que a gente está falando apenas de uma célula, mas muitas células serão infectadas pelas formas tripomastigota. Ele assegura a infecção no hospedeiro do vertebrado, gente, porque ele dá amplitude à carga parasitária, bem como a propagação da infecção, certo? Dentro dos órgãos e tecidos do mesmo indivíduo. Então, a transformação tripomastigota a mastigota e a mastigota tripomastigota vão ter essa finalidade. Uma estrutura vai ter a capacidade de infecção, que é a tripomastigota, que vai entrar na célula. Lá dentro ela vai se converter na mastigota, que tem um grande potencial reprodutivo. Depois de concluir esse ciclo de 5 a 6 dias, com a produção de 12 em 12 horas, gerando uma nova célula, elas vão ter a capacidade de se transformarem novamente
em forma tripomastigota, ganharem novamente o exterior da célula e infectarem uma nova célula. Então, só resumindo aqui o ciclo em animais vertebrados. Quanto ao habitat, no hospedeiro vertebrado, o tripomastigota pode ser encontrado no sangue periférico e a forma mastigota é mais comumente encontrada nos tecidos. Já no hospedeiro invertebrado, a forma epimastigota no intestino médio e a tripomastigota na luz do reto, como eu havia mostrado naquela figura do triatomínio. Quanto à transmissão, a forma natural a que é encontrada na natureza a transmissão desse parasito por meio vetorial ocorre através da penetração dos tripomastigotas metacíclicos através da pele ou de mucosas e normalmente através do triatomínio, né? Mas existem outras maneiras, inclusive hoje pelo mundo moderno, de se infectar com Trypanosoma cruzi. Que maneiras são essas? Através da transfusão sanguínea, transmissão congênita durante o parto, né? Acidentes de laboratórios, transplantes durante cirurgias de transplantes, amamentação e durante o coito também. Então, essa figura está aqui mais para a gente compreender que esse parasito tem duas maneiras de completar seu ciclo. Uma delas é através de um só hospedeiro, como e a outra é utilizando dois hospedeiros, utilizando o ser humano e o triatomínio. Então, ele pode ter um ciclo monoxínico e heteroxínico, onde um ele vai utilizar o triatomínio e o ser humano, que é o ciclo heteroxínico. Nessa lâmina a gente conhece melhor os principais transmissores invertebrados, certo? Do gênero Triatomine, que são o Triatomine panstrongylos, o Triatomine triatoma e o Rhodnius. Então, essas são as três principais espécies de triatomine que podem causar a doença de Chagas ou trypanosomiase cruzi. Essa doença, na sua fase aguda, ela pode ocorrer entre 5 e 14 dias, mas em média, após a picada do inseto vetor, do triatomínio, a gente vai encontrar uma média de 7 a 10 dias. 30 a 40 dias quando adquirida por transfusão de sangue, certo? Mas se for pelo triatomínio, de 5 a 14 e a média de 7 a 10. A fase crônica, ela pode ser encontrada com uma infecção que ocorreu há mais de 10 anos e não foi tratada. Então, desde o início da infecção até o momento que ela é encontrada já avançada, já se encontrou fase crônica com 10 anos de infecção. Quais são as manifestações clínicas? Isto quando elas aparecem, porque nem sempre é possível. Febre, pouco elevada, mal-estar, dores de cabeça, moleza no corpo, astenia, né? Taquicardia, infartamento ganglionar pode ocorrer edema, hepatosplenomegalia, lembrando que sempre as infecções por Trypanosoma cruzi levam ao aumento dos órgãos pela destruição principalmente das fibras cardíacas, das células pulmonares, ganglionares, onde ele estiver instalado. Miocardite aguda, na maioria das vezes, só é traduzível através de eletrocardiograma.
e manifestações cutâneas, que vocês vão ver fotos na próxima lâmina, como o chagoma, inoculação e o sinal de Romani, além da meningoencefalite. Esse chagoma de inoculação, ele representa uma ferida no local onde o triatomínio vai promover e naquele local ocorrer a infecção pelo Trypanosoma cruzi. Vamos ver as imagens. Então aqui a imagem dessa primeira criança, do sinal de Romani e o chagoma. Esse chagoma, só lembrando, é exatamente onde o inseto pica o seu hospedeiro. Na fase aguda, a gente consegue observar, através de exame de sangue a fresco ou em gota espessa, o parasito. Então, a gente tanto pode encontrar a forma amastigota como a forma tripomastigota, mas é mais comumente encontrado no sangue periférico a forma tripomastigota. Cultura de sangue, né? Aliás, esfregaço sanguíneo, a gente faz uma coloração de Giemsa, também fica mais fácil de se encontrar a forma tripomastigota do Trypanosoma cruzi. E a cultura de sangue ou material de biópsia também podem ser utilizados. Ao diagnóstico imunológico, a gente pode fazer através de radioimunoensaio indireto, de ELISA, IgM e de hemaglutinação indireta. Dando uma revisada aqui no nosso ciclo, a gente vai evidenciar que o triatomínio ele está como um dos pontos cruciais da transmissão dessa doença. O ser humano e alguns animais, como animais silvestres ou não silvestres, domésticos, né, também vão estar sendo pontos cruciais, e as formas evolutivas vão estar no intestino do inseto, e durante a alimentação, com a sua picada, fezes vão ser secretadas, dentro delas vai estar a forma tripomastigota, e vai entrar na incisão, e aí, dentro dos tecidos, a forma tripomastigota se converte em forma amastigota, e aí a gente vai ter várias formas amastigotas dentro de uma célula, até o momento que chega prestes a hora dessa célula se romper com todo o seu citoplasma consumido, e aí essas formas tripomastigotas vão se transformar, aliás, amastigotas vão se transformar novamente na forma tripomastigota, para reinfectarem outras células. Então, esse indivíduo, se picado novamente pelo inseto, ele vai transmitir e assim vai configurar o ciclo heteroxênico do parasito. Então, dessa maneira, a gente conclui os estudos preliminares da doença de Chagas, conhecendo bem o parasito Trypanosoma cruzi, os seus vetores, os seus hospedeiros, e a partir daqui a gente vai ter a oportunidade de aprofundar mais os nossos estudos em relação ao Trypanosoma cruzi e a doença de Chagas.